A paz do Senhor, querido professor e querida professora da Escola Dominical. Meu nome é Liliane Maranhão e eu estou aqui a convite da PEC, o Programa de Educação Cristã Continuada. Nós somos professores da turminha do Jardim de Infância e nesse momento a gente veio aqui para compartilhar com você ideias, materiais que a gente usa naquele dia a dia nosso da Escola Bíblica Dominical. E para este domingo, nós vamos estudar a lição de número 13, né? Nós temos aqui, eu sempre preparo, sempre dou destaque para o tema da lição, nesse caso vai ser Davi contra o povo de Israel. Aqui sempre, depois que eu falo, mostro para as crianças, depois que a gente faz toda aquela partezinha inicial da lição e a gente vai apresentar o versículo, eu sempre trago o versículo assim numa folha de A4, também destaco o nosso versículo bíblico, que nesse caso vai ser de 2 Samuel 24:10, que está na sua revista de professor, você pode verificar lá. E tudo isso são recursos que a gente vai utilizando, que a gente vai tendo ideias. Quando você estiver dando aula para essa turminha de jardim de infância, é legal também a gente sempre destacar os personagens da história, o nome dele, o nome da cidade, assim que eu faço para que as crianças possam aprender melhor, ouvir melhor e assimilar melhor a informação. Por exemplo, na história agora da lição 13, nós vamos falar em Joabe, o comandante do exército de Davi, na cidade de Israel, o próprio rei Davi, aqui a cidade de Judá. E enquanto a história vai se desenrolando, eu vou contando a história, eu vou colocando. Se você tiver o quadro, coloque no quadro. Se você puder usar a parede, use a parede. Se você tiver uma caixa revestida, que você vai colando essas informações, também fica muito legal. As crianças prestem atenção. E também você vai usando o recurso da sua voz, vai vendo a historinha, o início, o meio, ali vai ter uma parte que vai ser ali de suspense. Por exemplo, aqui na história de Davi, vai ter um momento que o rei Davi, depois que ele manda o seu comandante contar o seu exército, os seus exércitos, tanto na cidade de Judá quanto na cidade de Israel, tem um momento que ele vai se dar conta que ele não devia ter feito aquilo. Aliás, o seu comandante chamou essa atenção e disse que não ia ser uma boa ideia. Mas já era tarde demais, Davi já tinha resolvido fazer essa contagem. Então, depois dessa atitude de Davi, ele vai ter que tomar uma decisão. E nesse momento, ele vai ter que escolher entre 3 punições. Porque é assim que o profeta vai chegar até ele, vai dar essa informação para Davi e nesse momento que Davi vai ter que escolher essas 3 punições, a gente pode apresentar, entre as 3 punições, a gente pode apresentar, um ponto de interrogação. Esse aqui foi feito com cartolina e canetinha. Aí você pode dizer para as crianças, o que será que o rei Davi escolheu? E coloca o ponto de interrogação e elas vão ficar atentas aguardando a resposta. Olha só, queridos irmãos, nós fazemos muito aqui, durante o nosso planejamento, personagens que têm a ver com a historinha, eu apenas, imprimi, pesquisei, imprimi, recortei e colei num papel mais grossinho e no palitinho de churrasco. Tudo isso serve para a gente chamar a atenção, reter a atenção das nossas crianças e ajudá-las a assimilar as informações da nossa querida revistinha, ok? Aqui nós temos também esse é outro material também que nós usamos apenas cartolina, mandamos imprimir, pintei com lápis de cera, isso já foi numa outra historinha. Então a gente vai usando o recurso que a gente tem em casa, às vezes você tem um pote lá guardadinho, esse aqui vai ser utilizado para uma ideia bem bacana que a gente está desenvolvendo. Procure sempre estar com o seu material assim, próximo de você, já tudo organizadinho, a cola que vai usar, a fita crepe ou dupla face, a sua tesoura. Você pode usar o recurso de balão também, alguns balões durante a sua história. Você tem que pensar como é que você vai poder usar, em que momento esse recurso vai ser utilizado na sua história, em que momento vai dar para adicionar um recurso a mais, que as crianças vão ali prestar atenção e, sabe aquela conversinha assim durante a sala de aula? Aquilo, quando você usa determinados recursos, chama a atenção até aquela conversinha termina na hora. Olha só, e a gente sempre ali com a nossa revistinha em mãos, e a revistinha do professor
também que está cheia de informações e recursos para que você possa desenvolver a sua aula da melhor forma possível. E lembrando, querido professor, nós trouxemos uma informaçãozinha aqui para você, que quando a gente passa uma mensagem apenas falando, apenas verbalmente, depois de 3 dias, quem nos ouviu retém apenas 10% da informação. E quando a gente usa, olha só a diferença, quando a gente usa a comunicação verbal e visual, como no caso aqui que nós estamos apresentando para vocês, as crianças também vão assimilar melhor, porque os estudos comprovam que quando a gente usa essa linguagem verbal e a linguagem através de recursos, depois de 3 dias, quem nos ouviu retém até 65% da informação. Por isso, o uso de recursos visuais, eles são muito importantes para a sua história, ok? Pesquise. O bom professor é o bom aluno. Ele pesquisa, ele planeja e ele vai atrás de informações, busca vídeo, informações confiáveis para trazer o melhor para a sua escola dominical. E o mais importante, meus queridos irmãos, é que o professor que deseja fazer da sua aula um momento de aprendizagem bíblica deve enriquecê-la com recursos visuais. Sim, devemos enriquecer sempre, mas não se esqueça que a oração ela deve ser o ponto de partida da sua história, do seu planejamento. Portanto, a presença e o uso da Bíblia também na sala de aula é o nosso melhor recurso. Antes de você começar a ler, antes de você começar a contar a historinha para a criança, para a sua turma, explique para as crianças que toda a história que você está contando, ela está aqui na Bíblia Sagrada. É inspiração de Deus para as nossas vidas. Portanto, queridos, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que a gente tenha ajudado você, trazido alguma ideia de algum modo e também aguarde que nós vamos disponibilizar, por exemplo, aqui o nosso tema e versículo vai estar disponibilizado se você quiser imprimir prontinho para você usar na sua sala de aula, ok? Um grande abraço, que o Senhor deixe o Espírito Santo lhe usar, lhe inspirar e que o Senhor abençoe o seu ministério. Até a próxima!